uma boa noite para todos que aqui estão e também aqueles que estão nos assistindo pela TV Web Seara do Mestre. A gente vai começar a exposição dessa noite contando uma história de uma moça que era funcionária pública. O nome dela era Megan e ela trabalhava numa repartição. Nessa repartição tinha um problema que ela identificava como seu único problema. Ela tinha uma chefe que era terrível. Quando Megan chegava pela manhã e dava bom dia à chefe, essa olhava para ela e perguntava por que não chegou mais cedo. Se ela chegava antes da hora e a chefe não estava ali, mas ficava sabendo, porque ela perguntava para os outros colegas o horário que a Megan tinha chegado. Ela então perguntava, será que você não sabe ainda o horário de chegar ao trabalho depois de tantos anos? Era uma mulher muito má, ela implicava com tudo. Até que um dia que Megan se cansou e decidiu que iria pedir demissão. Vou sair, disse ela, mas antes vou falar tudo aquilo que sinto, tudo aquilo que tenho vontade de dizer há anos. Exatamente naquele dia, então, Megan foi almoçar e se achegou perto da mesa dela a doutora Kazarjian, que convidou para que ela participasse de uma palestra que estava sendo realizada ali perto. Megan logo disse que não podia. E a doutora perguntou, por que não? Não, é porque eu tenho trabalho, eu tenho uma chefe muito difícil, eu já tenho complicações, mas amanhã mesmo eu vou pedir demissão. Então, disse ela, pior que tá, não pode ficar. E ela foi, então, assistir a palestra da doutora Kazarjian. Chegando lá, então, ela ouviu muitas coisas sobre o perdão. E ela ficou muito interessada. Ela viu que o perdão era bom para ela, falava a doutora. Se você perdoar alguém, essa pessoa vai continuar do mesmo jeito, mas você se sentirá muito melhor. Se você perdoar um mentiroso, dizia a palestrante, ele continuará mentiroso, mas você não se sentirá mal diante das mentiras dele. Ao final do curso, então, Megan concluiu que a sua chefe era uma pessoa doente, que ela estava muito mal. Aí, então, no dia seguinte, ela tomou uma resolução. Eu não vou deixar mais que ela me magoe e eu nem vou abandonar o meu emprego por causa dela. Megan chegou ao local de trabalho, como sempre cumprimentou, olá. A chefe foi logo perguntando o que tinha acontecido, que ela estava um pouco diferente. E Megan falou então que tinha participado de um curso, que estava bem consigo mesma, e até convidou então a sua chefe para um chá no final da tarde. A reação veio logo em seguida. Você está me convidando só porque sabe que eu vou lhe dar uma bronca? E Megan lhe respondeu, pode falar, pode brigar, pode descontar essas horas do meu salário, mas eu ainda insisto no chá. No final do dia, então, elas foram. Tomaram um chá. E a chefe falou da surpresa que ela teve com a proposta inesperada, já que ninguém a convidava para nada. Ela sabia que ela era uma pessoa intratável. Também falou da sua emoção, do que ela estava sentindo. Acabou, então, falando sobre as suas dores. Contou que tinha problemas em casa, que o seu marido lhe batia, que seu filho estava envolvido com drogas. Por isso que ela odiava as pessoas. Era infeliz e com isso, então, ela agredia. Semanas depois daquele chá, foi a própria chefe que compareceu a um novo curso que a doutora Kazarjian deu
ainda então a respeito do amor. Do perdão. Foi uma proposta nova para a chefe. Perdoar. E o perdão é uma proposta nova também para nós. Por que nós devemos perdoar? Antes de nós vermos a importância do perdão nas nossas vidas, vamos entender que a mágoa, que todos nós em algum momento já sentimos, ela se instala nos nossos sentimentos inferiores, aqueles herdados das experiências primárias do nosso processo evolutivo, como a inveja, os ciúmes e a malquerência. Isaías Claro, no seu livro Depressão, diz que o ressentimento é, antes de tudo, um problema, uma característica da pessoa ressentida. Por quê? Porque ela se ressente com as situações, por ainda não possuir uma estrutura psicológica. O ressentido, fragilizado, se permite ressentir com tudo e com todos, se deixando influenciar pelo que lhe sucede de desagradável. O ressentimento, o rancor, ele é como uma brasa, que quando a gente pensa que está devolvendo aquilo que nós estamos sentindo, ele acaba por queimar também a nós. Todo pensamento ruim, todo pensamento que a gente pensa sobre outra pessoa, ele inicia onde? Em nós. Então toda aquela energia deletéria, energia negativa, que a gente pensa que vai afetar só o outro, ela inicia em nós. Por isso que a mágoa, o rancor, a raiva, ele fere a nós, quando sentimos esses sentimentos. A humanidade, no estágio em que se encontra, ele é composto maciçamente por pessoas extremamente fragilizadas em si mesmas. Ainda estão desestruturadas a nível emocional, psicológico, a nível dos seus sentimentos. Hamed, por Francisco do Espírito Santo Neto, diz que o produto amargo da nossa infelicidade são as nossas mágoas, resultado direto das nossas expectativas, que não se realizam sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Como o assunto dessa noite é não alimentar mágoas, todos os autores espíritas, encarnados ou não, afirmam categoricamente que só há um meio da gente se libertar da mágoa, do ressentimento. Todos dão a mesma fórmula: o perdão. Por isso que esse sentimento, que essa sensação boa, essa conquista espiritual é tão necessária para nós. Nós que estamos querendo, quando voltarmos à Terra, já encontrar um mundo de regeneração, Kardec foi bem claro que nos disse que só haveria salvação aqueles que praticassem a caridade. Lembram? Tem uma frase bem importante que ele diz que fora da caridade não há salvação. E como que a gente define caridade vista da mesma forma que Jesus via? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, meus amigos, se nós queremos voltar para um mundo de regeneração, este é um convite que nós precisamos aceitar. A gente sabe que não é fácil perdoar, mas ninguém está dizendo aqui que é para sair de uma forma, ninguém vai conseguir. Mas se tu começar com pequenas situações do teu dia a dia, situações pequenas, você vai se preparando para perdoar as situações que causaram maior débito, uma mágoa maior em nós. O perdão, então, é muito importante. E também o auto-perdão.
O perdão, ele é um dos capítulos mais importantes dos ensinamentos do Cristo. Tanto é que tem uma passagem que ele nos pede para a gente deixar a nossa dádiva, aquilo que a gente tem a oferecer junto ao altar, e que a gente vá antes se reconciliar com aqueles que a gente tem dificuldade, aqueles que são nossos adversários. Então, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e apresentá-la. Então, vejam quanto é importante essa proposta nova do perdão. Ninguém chega a Deus portando mágoas, máculas no coração e na consciência. E por que Jesus tanto falava nesse ponto? Por que ele nos convidava a isso? Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento, fraquejamos. Todos nós temos situações que precisam ser perdoadas. O Messias tentou fazer com que as pessoas tivessem a consciência de que todos erram, de que cometem faltas graves e que por isso não podem acusar severamente ou punir o seu próximo sem compaixão. Quando Jesus disse que nós não deveríamos julgar para não sermos julgados, ou que não atirássemos pedras no telhado do vizinho, quando o nosso era de vidro, ele estava colocando o dedo no âmago do ser humano, que é a consciência. Jesus estava botando o dedo na nossa consciência, porque jamais nós podemos exigir, querer algo para nós, se nós não fizemos para com o outro. É um princípio de quê? De justiça. Se eu quero ser perdoado, eu terei que perdoar. Na mesma medida que eu medir, eu serei medido. É o caso da mulher que foi pega em adultério. Os homens queriam apedrejá-la, mas Jesus, com a sua grande sabedoria, o que ele propôs? Ele não disse que não poderiam fazer aquilo. Mas qual foi a proposta dele? Quem de vós nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. Ninguém pôde acusá-la, apedrejá-la, porque todos nós temos débitos. Vocês já pensaram em algum momento o que seria da terra se ninguém perdoasse? Se ninguém desculpasse o outro? Se nenhum ser humano fizesse uso do perdão? Nós viveríamos num caos enorme. A desordem tomaria conta, a vingança, a raiva, os rancores fariam um ninho na sociedade, destruindo, inclusive, o equilíbrio do sistema. Então, esse já é o principal item que nós devemos observar. Se eu quero as desculpas pelos meus erros, eu preciso perdoar o erro do próximo. A quem que nós devemos perdoar? Desculpem, quantas vezes nós devemos perdoar? Lembram também do ensinamento do Cristo que nós devemos perdoar sempre. Jesus, dando a resposta à pergunta de Pedro, ele afirmou que nós devíamos perdoar 70 vezes 7. Mostrando então que o perdão deve ser uma praxe do ser humano e que não haveria limites, que nós deveríamos perdoar sempre. Muitos de nós, com nossa severidade, às vezes a gente até costuma dizer, esse não merece perdão. Ai, fez tanta coisa errada, ele não merece perdão. Será? Se Jesus nos indicou o perdão como algo necessário para que todos nós desenvolvêssemos, é porque ele é possível. Todos nós, ele jamais proporia algo que nos fosse inatingível.
A quem, então, que nós devemos perdoar? A quem? Jesus não fazia distinção entre os seres humanos. Sua proposta era perdoar amigos e inimigos. Inclusive, ele deu prova disso, porque no final, quando ele se encontrava lá nos últimos momentos, ele pediu, né, que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, nós devemos perdoar, sim, e perdoar também a nós próprios. É o auto-perdão dos nossos erros. O auto-perdão, ele evita que nós venhamos entrar na terrível zona do remorso, destruidor do nosso equilíbrio. Se a gente não se perdoa, a gente fica só vivenciando aquela situação. E a gente entra no remorso, nas culpas, que todos nós sabemos que geram prejuízos, tanto na nossa questão espiritual, quanto no nosso corpo. Quando devemos perdoar? Jesus nos recomendava que a gente devia perdoar enquanto estivéssemos a caminho. Nós estamos a caminho. Nós estamos nessa viagem de aperfeiçoamento. Então, o perdão deve ser exercitado agora. Hoje é o momento. A hora de perdoar é esta, para que a gente não esteja sujeitos a novas encarnações depurativas. Se eu já estou aqui para fazer aquilo que me cabe fazer, e dentre delas exercitar o perdão, rever situações, reajustar laços, então que a gente não perca a oportunidade. Perdoar é libertar-se. A gente se torna liberto daquela situação. A gente se torna leve. A Fátima, na oração inicial, ela tocou num ponto bem interessante, que é o perdão em família. É tão importante que a gente não poderia deixar de falar. O lar é um excepcional lugar para reajustes do passado. E é um grande laboratório para se praticar o perdão. É lá que o convite nos é feito. O Espiritismo vem nos explicar que, de certa forma, é comum o reencontro no lar de espíritos afins ou não. Encarnações anteriores podemos ter produzido ações que causaram prejuízo a algumas pessoas. E que hoje esses espíritos vêm como filhos, como companheiros. E é nesse momento que a gente faz esses reajustes. Nada melhor do que os laços de sangue, os laços familiares, o laço de amor, que podem ser molas propulsoras para que eu possa vir a desenvolver o perdão. Por exemplo, se em algum momento a gente tem alguns desentendimentos em outras vidas, com alguém que hoje é meu filho, esse laço entre mãe e filho, é sim, esse laço mais próximo ajuda, faculta com que essas atitudes sejam, então, revistas, perdoadas. Emmanuel diz que o perdão sincero é o filho espontâneo do amor. Vejam que importante, o perdão sincero é o filho espontâneo do amor. Quando estamos perdoando, nós estamos vivenciando o amor. No ano de 2000, foi realizada em São Paulo, até tem no YouTube à disposição de quem quiser ver, uma palestra do Divaldo sobre o perdão. É uma palestra muito interessante. E nessa palestra, então, eles resumiram em alguns itens, situações sobre o perdão. Diz esses itens, então, que o perdão, na visão da psicologia profunda, é dar o direito de cada um ser como é. E também dá o direito a nós de sermos como somos.
Se o próximo é assim, não cabe a nós modificá-lo. Mas se eu sou uma pessoa ressentida, uma pessoa que se vê envolvida em vários momentos com situações antifraternas, uma pessoa indiferente, uma pessoa azeda com a vida, eu tenho o dever de me modificar para melhor. Eu não posso me impor ao outro, porque as minhas ações, porque as minhas palavras serão apenas propostas. Se eu tenho essa visão de que eu quero ser feliz, eu proponho a mim o convite ao perdão. Nunca devolver o mal pelo mal. Procurar sempre retribuir o mal com o bem. Se a outra pessoa é uma pessoa caluniadora, eu não posso permitir que eu seja assim. Se achamos que as outras pessoas nos ofendem, nós ainda estamos numa situação simpática, porque é sempre melhor ser vítima do que ser algoz. Então vejam quanto é importante a gente devolver o bem diante de uma situação que nos chega, uma situação no mal. Geralmente dizemos que as outras pessoas não deveriam ter feito isso conosco. Mas se a pessoa fez, o problema é dele, não nosso. Mas nós, como seres emocionais, a gente recebe o impacto dessa agressão. Mas não devemos nos revoltar, revidar e principalmente não ficar falando naquela situação. Porque a gente revive a todo momento a agressão. À medida que formos trabalhando a mágoa, a ofensa vai perdendo o seu significado. À medida que vamos descobrindo os novos valores, isso tudo vai desaparecendo. Isso tudo vocês vão me dar razão agora. Tem alguns momentos da nossa vida que as pessoas podem até falar algum desaforo para a gente. Mas quando a gente está bem, a gente não aceita aquela agressão. Mas quando a gente não está bem, as pessoas mal olham para nós e a gente já pergunta, o que está me olhando? Né? Então não é a ofensa em si, é como eu a recebo. A importância que eu dou para ela. Divaldo também conta uma outra história. De uma pessoa que mandou de presente para um conhecido um vaso de porcelana. E nesse vaso levava um bilhete. E nesse bilhete dizia, recebe o meu presente e dentro dele o que você merece. Dentro desse vaso tinha então dejetos humanos. No aniversário da pessoa que enviou o presente para essa primeira, ele também resolveu retribuir aquele presente que ele tinha recebido. Então ele também enviou o mesmo vaso, mas nesse vaso tinha rosas. E havia também um bilhete. Estou devolvendo o vasilhame, o seu conteúdo coloquei num pé de roseira. E estou lhe enviando as rosas que saíram dali. Ele devolveu em luz aquilo que ele recebeu em sombras. Ele devolveu no bem aquilo que ele recebeu de mal. Então não é o ato em si, é como nós recebemos o ato. Aquilo, a importância que nós damos. Às vezes a ofensa é bem pequena, mas a gente torna ela uma ofensa enorme. A importância que a gente deu para aquela ofensa. O perdão, ele produz muitos efeitos para a nossa vida material e para a nossa vida espiritual. O ódio gera doenças e afeta a longevidade. Então, quem pretende viver muito tempo ainda por aqui, aí já tem um grande auxiliar.
o perdão. Os sentimentos de mágoa, ódio, raiva, medo e insegurança desencadeiam enfermidades, como as gripes e até o câncer, porque ele ajuda na queda do nosso sistema imunológico, que libera, então, esse excesso de adrenalina no organismo e abrevia, então, a nossa longevidade. Já os sentimentos de paz, de amor, de perdão, de alegria, produzem, então, endorfinas benéficas ao corpo. Esses sentimentos elevados produzem, então, fótons que inundam o corpo de energias saudáveis. O riso produz imunoglobinas, aumenta também a nossa defesa orgânica. A alegria significa viver mais. Os complexos de culpa, o remorso que vão se desenvolvendo ao longo dos anos, causados pela falta de auto-perdão, produzem baixa estima. E segundo alguns estudiosos e também alguns benfeitores espirituais, dizem que esse complexo de culpa e esse remorso pode até produzir esquizofrenia no futuro. As artrites muitas vezes têm um passado de mágoa arquivada. Um passado de tristeza acumula energias densificadas que irão exteriorizar no futuro sob a forma das conhecidas artrites reumatoides. Tem como nós nos libertar de tudo isso que é nocivo à nossa saúde. Perdoando. Umas dicas bem importantes que a gente pode levar daqui, que a gente tem que tirar o perdão daquele patamar de coisas inacessíveis. Só perdoa aquele espírito altamente evoluído. O perdão não é para mim ainda. E a gente viu, já falou, mas vamos colocar novamente. Tem como sim, é acessível a nós. E a gente precisa colocá-la no nosso dia a dia. Em situações pequenas. Em algumas situações não que a gente não gostou, que não nos foi agradável. Olhando com bons olhos, desculpando, a gente vai tornar esse hábito algo que a gente vai fazer sempre. Porque vai passar a ser um hábito adquirido. Vamos pensar no outro com bondade. Os nossos pensamentos podem ser de bondade ou de ressentimento. Façamos sempre a primeira escolha. Ver tudo com os olhos da bondade. E o auxiliar nessa busca pelo perdão é a prece e a meditação. A prece é nosso auxiliar sempre. E a gente deve se utilizar desses momentos de luz para enviar também esse sentimento de paz, de harmonia, para aqueles pelos quais a gente tem dificuldade de relacionamento. Modificando, então, o teor energético dessa comunicação mental, as coisas vão melhorando. Nós vamos passar a ver as situações com outros olhos. E aí, então, a gente vai tornar o perdão bem fácil para nós. A proposta é que a gente inicie devagar até que se torne um hábito. A gente sabe que em algumas situações é bem difícil. A gente tem que mexer em situações que a gente já traz há muito tempo. Situações que estão enraizadas em nós, que nos causam muita dor. Mas é a proposta que Jesus já nos trouxe há 2000 anos. É um meio da gente se tornar mais leve.
A mágoa é como um copo d'água que eu vou segurando. Nos primeiros 5 minutos, tá bom. Depois que passou 1 hora, tá pesada. Tá pesado. Depois que passou um dia inteiro, já tá insuportável estar com aquele peso na mão. Então ela é assim. Ela no primeiro momento, ela vai ficando lá, e eu vou carregando, e ela vai desajustando a minha alma, vai impedindo que a espiritualidade benfeitora me ajude, e quando eu vejo, eu já estou doente, depressivo, ou com algumas situações até mais graves. Pessoal, então a proposta é essa. A gente sabe que não é fácil, mas é uma proposta de planificação. Se vocês saírem daqui agora e não conseguirem lembrar de tudo aquilo que eu falei, eu vou deixar uma última historinha para vocês. Essa história vocês vão lembrar. Em alguns momentos de dificuldade, em que a raiva, o ódio toma conta e a gente vai explodir, eu tenho também uma proposta nova para vocês. Essa história foi vivida por Mariana, uma menininha, e a sua amiga Júlia. A Mariana gostava muito de um joguinho de xícaras azuis que ela costumava brincar, de tomar chá, comer bolo com as suas bonecas e com seus amiguinhos. Um dia ela estava saindo com a sua mãe, a sua amiga Júlia pediu emprestado o joguinho dos pratinhos e das xicrinhas azuis. Ela ficou muito receosa de emprestar, afinal ela gostava muito daquele brinquedo. Mas ela resolveu dar um voto de confiança para sua amiga. Emprestou as xícaras, o bulizinho, a bandeja, com todo o joguinho completo. Quando ela chegou de volta do passeio com a sua mãe, qual não foi a surpresa que na garagem do prédio estava lá, atiradas as xicrinhas, os pratinhos, a bandejinha estava quebrada, e ela ficou com muita raiva, ficou com muito ódio. Veja bem, mãe, eu emprestei, eu confiei na Júlia, e olha o que a Júlia fez. Ela estragou todo o meu brinquedo, eu quero ir agora, lá no apartamento dela, eu quero agora falar com ela. E a mãe, muito sábia, disse a ela: será que você não se lembra daquele dia que a sua avó, ao limpar o seu vestido com um barro, disse que você deveria primeiro deixar secar o barro, que depois ficaria mais fácil de limpar o seu vestido? Assim também você deve fazer. Você deve deixar a raiva secar, para depois você ir resolver o assunto com a sua amiga. Qual não foi sua surpresa? A campainha tocou, Júlia veio com um presente na mão e foi logo dizendo: Mariana, eu peguei o seu brinquedo, mas aquele menino da rua de trás veio, me deu um tapa e derrubou todo o seu conjuntinho de xícaras no chão. Ele quebrou tudo, mas a minha mãe, sabendo que você gostava muito desse brinquedo, comprou um outro e eu estou lhe trazendo de presente. Não fica magoada, não fica braba, não fica com raiva de mim. Aí Mariana disse que não estava com raiva, porque a raiva já tinha secado. E elas foram brincar. Então, meus amigos, a mensagem final que eu deixo para vocês é que vocês deixem a raiva secar. Se algum momento ela vier, ela tocar vocês. Porque depois que tudo seca, fica mais fácil da gente remover essas impurezas do nosso coração, da nossa consciência. Tenho certeza que a espiritualidade amiga vai sempre nos ajudar quando a gente tem bons propósitos. Que Jesus ampare a todos vocês.